Olá, muito boa tarde. Dom Manuel Clemente celebra hoje o seu aniversário, 75 anos, ocasião em que na Igreja Católica normalmente é pedido ao Papa que passe a responsabilidade do governo, nomeadamente das dioceses, a um sucessor. É nessa circunstância que falamos com Dom Manuel Clemente, Cardeal Patriarca de Lisboa, também tendo no horizonte a Jornada Mundial da Juventude, a preparação próxima e, sobretudo, a sua realização. Dom Manuel, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Muito obrigado por nos receber e muitos parabéns pelo aniversário, pelos 75 anos. E começámos a nossa conversa precisamente por aí. É a ocasião em que, por norma, se apresenta a renúncia e se apresenta o pedido ao Papa para renunciar. Acredito que isso seja uma norma que ou já realizou ou vai realizar. Faz parte do decorrer normal do governo na Igreja Católica? Sim, está absolutamente nas mãos do Santo Padre. Aqui no que diz respeito à Diocese de Lisboa, tem uma circunstância particular. A Diocese de Lisboa costuma habitualmente ser acompanhada por 4 bispos, um bispo diocesano e 3 auxiliares, mas acontece que agora estamos noutra situação. Faleceu-nos o Sr. Dom Daniel, ainda com 57 anos, em novembro passado. O Sr. Dom Joaquim fez 75 anos em março, eu faço-os agora. O Sr. Dom Américo está inteiramente envolvido na Jornada Mundial da Juventude há meses e até há anos. E agora, com esta nomeação cardinalícia, vamos ver o que é que o Papa lhe vai pedir. Portanto, a Diocese de Lisboa está num estado em que precisa, digamos assim, de ser recomposta na sua equipe episcopal. Foi isso que disse precisamente no programa pastoral, e isso terá de ser feito necessariamente por quem vier a presidir essa equipa, não pode ser por mim, porque se eu agora propusesse outros nomes, a resposta era óbvia, não, espere aí que venha o seu sucessor e ele que escolha os seus colaboradores, o que é absolutamente natural. Mas isso significa que num tempo em que as vésperas da Jornada Mundial da Juventude já cá estão, e portanto se acelera tudo aquilo que é preciso fazer para que elas corram da melhor maneira. Depois também vem o novo ano pastoral, que geralmente começa aqui no dia 1 de setembro e precisará de alguém que reorganize a vida da Diocese em termos episcopais e que também proponha ao Papa os seus colaboradores. Portanto, estamos nesta fase, mas como digo, está tudo nas mãos do Santo Padre e ele decide como entender. Mas, na sua opinião, será, portanto, depois da Jornada Mundial da Juventude, no início do ano pastoral, a ocasião dessa reconfiguração episcopal que fala? Acho que ficava bem o ano novo e vida nova, não é? Também em termos pastorais. E por isso era uma boa altura de recomeçar também sem demorar muito, porque o rescaldo da jornada será certamente muito grande em termos de envolvimento das pessoas, de projetos, de sonhos, bem, mas é preciso que haja um centro que isso mesmo centralize tudo isso e leve por diante, não é? Em colaboração com o clero e com os fiéis que militam na nossa diocese, e graças a Deus são muitos, mas é preciso que haja uma orientação, portanto não pode ficar assim um ano à espera daquilo que tem que começar imediatamente. Por vezes acontece com muitos bispos, com o Patriarca de Lisboa, o Papa pedir mais um ano, mais 2 anos de serviço. Estaria disponível para isso? Eu estou disponível para o que o Papa entender, mas é esta circunstância que há bocadinho relatei que faz Lisboa um caso com alguma urgência, não é? Porque corre o risco de ficar assim suspensa, não pode ficar suspensa, tem a continuar, certamente com outros protagonistas. Esta nomeação do Bispo Auxiliar de Lisboa, Dom Américo Aguiar, a escolha do Papa para o criar cardeal, pode ter alguma interferência neste processo de nomeação do sucessor? Eu julgo que a escolha do Papa tem muito a ver com o conhecimento direto que ele tem do Sr. Dom Américo, porque nesta preparação da jornada os contactos foram muitos, como aliás foram muito mediatizados também, e com aquelas mensagens que o Sr. Dom Américo lhe pediu e que o Papa se prontificou a enviar para todos os setores, padres, leigos, enfim, toda a gente, sociedade em geral. E, portanto, isso deu ao Santo Padre um conhecimento muito direto das capacidades, que graças a Deus são muitas, do Sr. Dom Américo. Portanto, é natural que ele tenha escolhido para colaborador mais próximo, seja em Roma, seja onde for, porque hoje em dia também não há distâncias em termos de colaboração, com este mediatismo que nos permite estar em todo lado e fazer as mais diversas tarefas, seja onde for. Mas eu atribuo a isso mesmo, portanto, ao conhecimento direto que o Papa teve a ocasião de ter e de manter
com o Sr. Dom Américo esta escolha. E quanto a mim, escolheu muito bem. Sim, já o afirmou, precisamente essa escolha do Dom Américo para cardeal, e isso, na sua opinião, pode levar o Dom Américo a essa colaboração próxima do Papa, nomeadamente na Santa Sé? Poder pode, mas não sei se será esse o caso, não é? Veremos. Aqui estamos também na expectativa, não é? E para já estamos a trabalhar na jornada. Uma questão que se foi levantando sempre acerca do pedido de renúncia do Sr. Dom Manuel Clemente é se o apresentou agora, nesta circunstância, ou já há mais tempo. Não sei se essa disponibilidade do Papa escolher foi já apresentada há mais tempo. E concretamente depois do falecimento do Sr. Dom Daniel, não é? Porque eu reparei nisto, nestas circunstâncias que eu me referi. Foi para o céu, o outro está na terra, mas já fez 75, o outro faz 75 hoje. E, portanto, é precisamente necessário olhar para Lisboa, e esse olhar para Lisboa passa, com certeza, por quem tem que reorganizar o serviço episcopal, e não sou eu. A necessidade do combate aos casos de abuso no ambiente da Igreja também motivou esse pedido do Sr. Dom Manuel? Não diretamente, porque isso é um trabalho que nós estamos a fazer, e estamos a fazer intensamente já há vários anos, não é de agora. Houve aquela peripécia que me tocou há um ano, não é? E que eu tive a ocasião de esclarecer para quem quis ser esclarecido. Porque isso, como digo, é um trabalho que não foi só nestes últimos anos, mas vai ser nos próximos. E eu espero, não sou só eu que espero, a própria Comissão Independente que fez aquele relatório também, e vários políticos têm pronunciado nesse sentido, que este exemplo, passo o termo, da Igreja, sirva para que em todas as realidades da nossa sociedade, onde há crianças e onde há adolescentes e jovens, se faça da mesma maneira, porque temos de ter uma enorme atenção a esta problemática, que infelizmente não cresce, e só pode ser respondida pela sociedade no seu conjunto, não há outro. Nós já vamos, enfim, ao longo desta conversa, detalhar alguns temas que de facto marcaram, seja os 10 anos em que foi patriarca, seja sobretudo o último ano e meio. Ainda sobre este processo de escolha do sucessor, disse por ocasião da missa crismal última, que seria a última, que celebrava com o presbitério de Lisboa, e continua nessa firme disposição. Pois, porque, como digo, eu apresentei a situação de Lisboa ao Santo Padre em novembro passado, a missa crismal já foi agora no princípio de abril, e por isso eu aproveitei a ocasião de ter tanto clero junto, que é uma ocasião única, não é? A missa crismal, para dizer que tudo leva a crer, levava e leva a crer que seria a última vez que celebrava a missa crismal com eles, nesta condição, e assim foi. Vamos referir dois acontecimentos destes últimos 10 anos, a celebração dos 300 anos da qualificação patriarcal da Diocese de Lisboa e o Sínodo Diocesano. Foi dois acontecimentos que, enfim, sem muita investigação, me ocorreram como marcantes destes últimos 10 anos. Seria também aqueles que selecionaria como marcos do seu trabalho? Exatamente, como marcos. Vamos lá ver, a vida da Igreja acontece todos os dias na vida dos cristãos e das cristãs, sejam eles quem forem e onde estiverem, não é? Isso é a vida normal da Igreja, e enfim, aqueles que são padres e têm ministérios acompanham com a palavra, com os sacramentos, com a orientação esses outros irmãos, mas isso é a vida normal da Igreja, aquilo que nós chamamos de ação pastoral, não é? Mas eu creio que na vida da Igreja, sobretudo assim no conjunto, tem de haver de tempos a tempos marcas, por utilizar o termo, que de alguma maneira reúnam, congreguem e também animem e reanimem isso mesmo que se faz depois no dia a dia. E aqui em Lisboa, quando cá cheguei, também comecei a olhar para o calendário assim mais largo e o que é que havia assim no horizonte. E lembrando, olha, cheguei cá em 2013, em 2016 são os 300 anos da qualificação patriarcal de Lisboa. Isto podia ser apenas uma razão de festejo, assim, mais ou menos cultural, com alguma celebração, mas porque é de ser só isso, se na própria Constituição do Patriarcado se refere ao esforço missionário, não é? Então, vamos fazer disto também uma ocasião de relançamento missionário. Entretanto, o Papa Francisco, também em 2013, escreveu-nos aquela exortação inaugural do seu pontificado, as linhas de força do seu pontificado na Evangelii Gaudium, não é? E diz lá que agora cada bispo na sua diocese ative, enfim, tudo aquilo que é instância de colaboração e de programação para pôr em prática este programa. E foi o que nós fizemos em 2014, 2015, 2016, tem 5 capítulos, a exortação, e reunimos vários grupos sinodais, foram centenas de grupos sinodais. Na diocese fora congregaram mais de 20 mil pessoas ao longo desse tempo, e
cada trimestre estudavam um dos 5 capítulos, depois mandavam os resumos daquilo que tinham refletido para a equipa do Sínodo, e com tudo isso fez depois o Sínodo Diocesano, no final de 2016, de que saiu a Constituição Sinodal de Lisboa, que são as linhas mestras, naqueles 70 números, daquilo que tentamos levar por diante, quer no que diz respeito à palavra, no que diz respeito à oração, litúrgica e não só, no que diz respeito à ação sociocaritativa, no que diz respeito ao incremento dessas instâncias de corresponsabilidade, os conselhos pastorais, os conselhos económicos, enfim, tudo aquilo que é trabalho conjunto, no fundo, de sinodalidade. A expectativa tem para a Assembleia do Sínodo em Roma em outubro e para novas perspectivas que daí possam surgir precisamente sobre essa reconfiguração comunitária da Igreja, a inclusão de diferentes periferias. Eu posso alargar agora o âmbito da Igreja aquilo que estava a dizer em relação a Lisboa, não é? Porque esta movimentação constante das pessoas de um lado para o outro, de hoje em dia, em termos até de migrações e até de refugiados, não é? Não só de uma maneira, digamos, normal, porque se quer ir para ali, porque ali tem mais condições de vida, mas porque se tem que ir para ali, porque aqui já não é possível viver. Portanto, com todos estes fatores que hoje nós juntamos, uns positivos e outros até muito negativos, isto faz com que seja muito difícil refazer a sociabilidade, muito difícil. E, portanto, estamos a falar de sinodalidade sem haver uma pertença social, é muito complicado. Agora, claro, uma Assembleia como o Sínodo será uma ocasião para se refletir a nível global aquilo que nós fizemos aqui em Lisboa e noutros dioceses se fez com iniciativas semelhantes. E, portanto, com contribuições que vêm de todo o mundo, quer de eclesiásticos, quer de leigos, pessoas que estão especialmente ligadas a todos estes dinamismos sociais, especialistas e outros que vivem estas realidades, certamente alguma coisa resultará. Mas eu devo dizer que resultará se nós, antes, durante e depois, não só como Igreja, mas como sociedade, nos reencontrarmos também, porque não há sinodalidade sem nos encontrarmos. Sínodo significa um caminho que se faz em conjunto. Qual conjunto? É um conjunto, estamos ali um mês a falar, os que lá estiverem, ou nos encontrarmos eventualmente, isso não dá. Portanto, a prioridade, eu tenho dito isso muitas vezes e cada vez estou mais convencido disso, a prioridade pastoral da Igreja do nosso tempo é refazer a sua dimensão comunitária, em termos que nós hoje não sabemos como é que vai ser. Porque as pessoas, como nós sabemos também, em termos de comunicações, às vezes estão mais na virtualidade do que na presença. E a presença não se liga e desliga com um botão. Né? Isso é outra coisa. E é um enorme desafio, uma enorme complicação que está por diante e que se tem que descomplicar. Sr. Manuel, dois tópicos para a nossa conversa ainda. Um que acredito que é positivo, cada vez mais positivo, o da Jornada Mundial da Juventude, e um outro também que é negativo, aliás, a que já aludimos aqui, o combate aos casos de abuso no ambiente da Igreja Católica. Falemos a respeito, nomeadamente, do Patriarcado de Lisboa. Foram divulgados processos e afastamento das funções pastorais de alguns sacerdotes. Como é que estão esses processos? Os processos que decorreram em Lisboa, de acordo com aquilo que nos foi indicado pela Comissão Diocesana de Proteção de Menores, que eu tenho seguido estritamente, andaram por diante no que diz respeito às investigações prévias, só não estão concluídos porque tudo isto agora tem que ir para Roma. Tem que ser tudo entregue ao dicastério, como já está a ser, e depois esperar pela decisão final. Tanto quanto eu sei das suas conclusões, das suas investigações, em relação a 4 processos, em 3 há indicação para que as pessoas assumam plenamente as funções que tinham, no outro caso, talvez que assuma parcialmente as funções que tinham. Isso é o que me parece, mas como digo, isto tem que ir tudo a Roma e esperamos a conclusão, porque não pode ser nossa, é do dicastério. O dicastério, portanto, os serviços do Papa chamaram a si essas decisões finais, e acho que elas podem ser. Da nossa parte, cumprimos tudo o que está previsto e andamos para a frente. Acha que a Conferência Episcopal deveria levar por diante aquele gesto de fazer um memorial às vítimas, prestar homenagem às vítimas através de uma forma muito concreta? Isso foi decidido numa Assembleia Plenária e com certeza que será levado por diante. Agora, a melhor maneira, até esteticamente, de o fazer, não só esteticamente, mas também com projeção para as pessoas que estejam, como um momento de reflexão e de decisão até, para que as coisas não se repitam no que tem de negativo, isso aí é que já não sei. Mas, não ficará. Foi apontada a Jornada Mundial da Juventude, pelo que parece ultimamente não será. Então já estamos tão perto que eu ainda não vi projeto nem programa, mas as coisas não estão esquecidas. O gesto e o acolhimento, a homenagem que possam fazer às vítimas de proximidade e de ajuda,
Acontece, por certo, com o que o Papa Francisco decidiu fazer na jornada? Sim, como tem acontecido em outros sítios, não é? Mas o Papa faz isso sempre muito discretamente e só sabe depois e como foi e aonde. E isso por causa das próprias pessoas que enfim, já foram vitimadas, agora não querem ser publicitadas, naturalmente. Falemos da Jornada Mundial da Juventude. Acredito que se recorde do momento em que pensou apresentar a candidatura de Lisboa para realizar esta jornada. Alguma vez se arrependeu dessa ousadia? Nunca me arrependi. Aliás, devo dizer, enfim, eu estou na Conferência Episcopal Portuguesa desde o final de 99, ainda como bispo eleito, primeira vez que lá fui, e várias vezes isto vinha à tona, não é? Quando ouvíamos falar, uma jornada, quando nós próprios participávamos em jornadas, como bispos, etc., depois refletíamos, isto era tão bom que existisse em Portugal, chegou-se a pensar, por exemplo, em 2017, no centenário de Fátima, mas claro, Fátima não teria possibilidades disso, porque não cabia um recinto, 1 milhão e tal de pessoas, não há capacidade sequer ali à volta para acolher tanta gente, não há vias de comunicação, há um comboio que fica longe, há uma autoestrada com 2 faixas que entupia ao fim de um quarto de hora, estas coisas práticas. E depois pensava, também quando estava no Porto, também olhando muito lá para a geografia da cidade e arredores, e depois quando aqui regressei a Lisboa, e depois começou a falar na próxima jornada, que era a do Panamá, como foi em 2019, mas ainda antes disso a ideia começou a germinar, olhando aqui para estes arredores, à volta, talvez seja possível fazer uma coisa deste género. E também fui falando, claro está, com os meus colegas das outras dioceses, que isto tem que se fazer em conjunto, que todos eles foram muito favoráveis, como aliás já vinha atrás, essa conversa. Depois também falei com as autoridades todas do Estado, desde a Presidência da República às câmaras municipais mais diretamente envolvidas. Em todo o lado encontrei muito entusiasmo, muito boa vontade, não só pela marca Portugal ficar assim uma semana em evidência nos ecrãs mundiais, mas porque isto significa de mobilização juvenil, de refrescamento até da própria sociedade portuguesa, e apresentei a candidatura ao Papa. E depois o Papa aceitou, até com gosto e rapidamente. Será para a Igreja Católica em Portugal uma ocasião de aproximação, desde logo aos jovens, mas também uma aproximação entre Igreja e sociedade? Eu creio que sim, de presença, e sobretudo uma presença muito cativante e motivadora, como é sempre a presença juvenil. E já é, porque se nós começarmos a fazer assim mesmo umas contas por alto, a oração da jornada não se faz apenas, nem sobretudo, nesta equipa central chamada OCOL, Comitê Organizador Local, do local onde é a jornada, porque ela começa na base, com os comitês organizadores paroquiais. Ora, tantas paróquias cá no país, quase todas têm o seu comitê organizador paroquial, envolvendo jovens diretamente. Alguns já estão a trabalhar há 3 anos, e então há 3 anos para cá com tarefas concretas e constantes, não é? Até porque a jornada, antes de decorrer aqui em Lisboa, ou melhor, decorrerá aqui em Lisboa, mas é precedida por essas semanas nas dioceses, e em cada diocese. Portanto, isto envolve milhares de jovens, dezenas de milhares de jovens, não apenas como participantes, mas como organizadores. Depois, os comitês vicariais, que reúnem conjuntos de paróquias. Depois, os comitês diocesanos. Se nós juntarmos, são dezenas de milhares de jovens que há 3 anos estão a trabalhar nisto. Há o risco de desmobilizarem no dia 7 de agosto? Claro, em relação à jornada, obviamente acabou o trabalho, mas eu tenho a certeza que esta experiência militante fica e será mesmo uma nova geração para a sociedade portuguesa. Não será necessário traçar novas metas, traçar novos objetivos? Sim, que não serão estes, de qualquer maneira. Os próprios jovens, se calhar. Voltamos ao princípio da nossa conversa, quando eu disse que a vida da Igreja decorre nestes 2 anos, do âmbito da vida de todos os dias, e depois aqueles momentos mais fortes que nos motivam para trabalharmos melhor todos os dias. Este é o momento mais forte, mas esta experiência de militância de tantos milhares de jovens certamente vai criar uma geração, a geração 2023, e isso vai se notar nas décadas seguintes, não tenho dúvida nenhuma. Vai-se notar na participação também, nomeadamente com certeza, porque crente. Quem participou tanto, quem mobilizou tanto, depois não fica a ver. Ganhou o hábito de participar, de estar, de sentir isto como coisa sua, quer na Igreja, quer na própria sociedade, e não tenho dúvidas nenhumas. O estudo da Universidade Católica apontava para 50% dos jovens que se afirmam católicos e muitos deles praticantes, 34% creio. Surpreendeu estes números? Surpreenderam? Não me surpreendeu muito, ou se quiser, até digo de outra maneira. Eu olho para trás, para os longínquos tempos da minha juventude, não é? Na minha terra, e quando eu vejo e faço contas de todos os meninos e meninas que andavam, como então se chamava na instrução primária, da altura,
quase os que estavam na catequese, e quando olho depois, mesmo para aqueles que estiveram na catequese, os quando chegaram à juventude, continuaram a participar na vida da Igreja, estes números de quase 50% dizerem-se católicos e desses 50% tanto se dizerem praticantes não ficam atrás. E mais, e naquela altura ainda havia assim, digamos, uma cobertura institucional, era tudo católico, país católico, por aí fora, quase que se confundia ser português com ser católico. Hoje não. Hoje estamos numa sociedade muito pluralizada, de muitas pertenças, de muitas conexões e, portanto, a ver esse número, em relação ao que era no meu tempo e com esta alteração das circunstâncias, é muito positivo. Se isso me surpreendeu, foi pela positiva. Uma afirmação que o Sr. Manuel Clemente faz também na apresentação do plano pastoral para o próximo ano, a respeito da jornada, é que constitui algo marcante e criador de futuro. É a tal geração 2023 que falava? A geração 23, não tenho dúvidas nenhumas. Todos estes que participaram mais diretamente, e são dezenas de milhares, contando toda esta malha que eu há bocadinho referi, das paróquias às dioceses e ao nível nacional, todos estes que participaram e estão tão vinculados à organização de um acontecimento assim, marcarão isto mesmo na sociedade e na Igreja, não tenho dúvidas. E que expectativa deposita nessa geração 2023, em termos concretos de participação na tal configuração comunitária que falava há pouco? Capacidade de sonhar, capacidade de realizar e ter a experiência de que fizeram uma coisa que parecia absolutamente extraordinária e além das suas capacidades e que conseguiram fazer. Isto é uma enorme revelação para eles próprios, quer no que respeita à sociedade, quer no que respeita à Igreja. Aliás, eu propus aqui aos meus colegas das vigararias da Diocese de Lisboa que, quando chegar a outubro, reúnam os que participaram nestas equipas vicariais e não só, mas paroquiais, em cada vigararia, partilhem a experiência que fizeram e, de certa maneira, pensem como é que agora vão canalizar isso nas suas paróquias e nas suas vigararias, mas também possam falar disto aos institutos, aos movimentos, agora para o futuro. E certamente teremos surpresas boas. Poderemos ter surpresas também a respeito da organização da Jornada Mundial da Juventude. Estes encontros, enfim, com milhões de jovens, podem ter uma nova configuração no futuro, na sua opinião? Se isto se alarga muito, o problema é quem é que será capaz de as organizar, não é? Porque nós estamos a olhar para Portugal e estamos a ver, enfim, tudo isto que foi preciso juntar e as boas vontades que se expuseram, e estamos num país, até como esses dados há bocadinho demonstraram, onde há um bom lastro católico, mas isto é assim em todo o mundo, não é? Não é? E até em continentes inteiros, por exemplo, na Ásia, há algum país que tenha esta expressão católica e capacidade económica de organizar? Há. E, aliás, segundo me soa, parece que a próxima será exatamente um desses países asiáticos que têm um bom suporte económico e social e onde, aliás, o catolicismo tem crescido. Mas não haverá muitos. Tirando isso, na Ásia, já houve, nas Filipinas, obviamente, em Manila, e foi uma jornada imensa, né? Mas depois olhamos também para a América Latina, os nossos amigos do Panamá foram os heróis em conseguir organizar. Mesmo na Europa, a Europa tem 500 milhões de habitantes, por aí, não é? E pronto, vamos ver. Começamos esta nossa conversa, que estamos a terminar precisamente pela circunstância do seu aniversário, que felicitamos e que repetimos uma vez mais. O Sr. Manuel disse que espera de facto uma nova liderança para o Patriarcado que possa reconfigurar também o Ministério Episcopal. A equipa episcopal, não propriamente o Ministério, porque esse é sempre o mesmo há 20 Sim, a equipa que cá está, sim. O Ministério Episcopal na Diocese de Lisboa, sem dúvida. Depois, como cardeal, continuará a servir aquilo que o Papa pedir, seja em Roma, seja cá? Foi isso que ele me pediu, foi isso que eu prometi, cá estou. Se haja vida e saúde. A história e o gosto pela investigação histórica vai ter aí mais espaço e tempo? Isso para mim é medular, mesmo muito antes de estudar história, desde pequenino. Sempre ouvi histórias e contei histórias. Eu sou um contador de histórias. Sr. Manuel, muito obrigado por estar no programa 70x7, a contar a história também destes 10 anos e por partilhar connosco este dia em que celebra o aniversário, 75 anos de vida, após 10 anos aqui no Patriarcado de Lisboa. Muito obrigado. Obrigado também. Muito obrigado por esta conversa no programa 70x7, onde de facto o horizonte da Jornada Mundial da Juventude e esta, nas palavras de Manuel Clemente, a reconfiguração do Ministério Episcopal no Patriarcado de Lisboa, acabam por ser esse horizonte mais próximo a motivar as atenções em torno aqui da Diocese de Lisboa. Desejo-lhe continuação de um bom domingo e até amanhã, se Deus quiser.